Gente, vou ter que dividir o vídeo em duas partes porque meu celular aqui pifou bem na hora que eu tava explicando pra vocês e acabou pausando o meu vídeo. Como eu não vou ter tempo de juntar os dois vídeos, eu vou dar parte 1 e parte 2. E é até bom que carrega mais rápido no YouTube, porque vocês sabem como que é a minha vida com o YouTube, né? Então, voltando no que eu estava falando no vídeo anterior, o que eu quero passar para vocês é um de melhor de Goiás, porque eu acho que vocês precisam levar isso para a vida de vocês, principalmente por vocês estarem formando aqui, né? Vocês estão formando no estado. Então, vocês precisam, para mim é uma das matérias mais importantes que tem. Cada pessoa, eu acredito que cada grade curricular de cada estado é de um jeito, então a gente precisa muito saber sobre cozinha goiana. Principalmente por ser uma cozinha tão mágica e tão incrível do jeito que é. Então, assim, a gente vai... Esse é meu intuito com a matéria para vocês. É passar tudo que eu sei e até o que eu ainda não sei, né? Porque eu sempre estou estudando para poder passar as coisas para vocês de melhor de Goiás. Então, assim, as melhores receitas, os melhores pratos, as melhores histórias. A gente vai estudar outras coisas, a gente vai estudar sobre pessoas que são importantes para Goiás, que tiveram referência aqui. A gente vai ver sobre chefes goianos. Eu queria muito, gente, muito. Se a gente tivesse na faculdade, tivesse aula presencial e tivesse tudo liberado, eu iria organizar uma visita com vocês, pelo menos em Pirenópolis ou em Cidade de Goiás. A gente vai falar muito sobre Caldas, porque tem muita história em Caldas. Eu estou organizando, ainda não tenho data, mas eu quero organizar para vocês algumas palestras com algumas pessoas que são goianas ou que estudam sobre Goiás. Eu acho muito importante quando a gente faz faculdade em algum estado, saber sobre o estado. Então, gente, quando vocês forem pensar no TCC de vocês, priorizem o nosso estado, priorizem temas que sejam voltados para o nosso estado. A gente vai estudar muita coisa sobre isso. Eu quis hoje mesmo só passar assim, uma introdução para vocês terem noção do que a gente vai ver por aqui, do que a gente vai saber das coisas, né, qual vai ser o início da nossa matéria e tudo mais, e o porquê da nossa matéria também. Porque eu acho que não tem como a gente formar no estado e sair daqui sem saber nada sobre o estado. Não quero dizer que o nosso estado é melhor que os outros, e essas coisas não. Mas quando a gente fala, eu sou um chefe, fulano de tal, ou eu sou gastrônomo, ou cozinheiro, o termo que vocês quiserem usar. Eu sou formada em Goiás. E as pessoas virem perguntar pra gente, e tal, e o Pequi, e o não sei o que, e tal, e a gente não saber nada, a gente tá não valorizando nem um pouco o que a gente tem no nosso estado. E a gente tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa que muitas pessoas não conhecem. Eu esqueci de colocar também uma aqui, mas tem as matulas, que era algo que antes de eu fazer faculdade eu nem tinha noção do que era. Eu já participei de vários... Eu vou apresentar um chefe para vocês. Eu queria muito que ele desse uma palestra para vocês, mas eu sei que ele é muito, muito corrido e muito atarefado. Eu acho que ele não vai conseguir. Para quem quiser já ir pesquisando, o nome dele é Gilmar Borges. Eu trabalhei com ele nos meus 3 anos de faculdade, em todos os eventos que ele fazia, até hoje, quando ele precisa. Eu sempre estou ajudando ele em tudo dos eventos, porque ele traz o de mais antigo de Goiás. Se vocês entrarem no Instagram dele, eu tenho certeza que vocês vão ver que tem pratos lá que vocês nunca imaginaram que eram típicos de Goiás. Então ele busca raiz mesmo, ele busca o mais profundo dos pratos. É igual as matulas que eu tava falando, ele é referência nas matulas, as matulas dele são excelentes. Sempre que a gente fazia algum evento, ele sempre fazia, sempre levava para as pessoas degustarem. Não sei se alguém já teve oportunidade, ele já teve eu acho que em 2 circuitos gastronômicos que teve em Caldas. Então, assim, ele é um chefe excelente. Se eu conseguisse trazer ele, seria muito bom para vocês, mas eu sei como ele é corrido com essa questão de evento e tudo mais. Ele reside em Pirenópolis, então, assim, ele tem uma carga muito pesada. Ele entende muita coisa, ele sabe muita coisa, ele é um chefe maravilhoso. Eu indico para vocês pesquisarem um pouquinho sobre ele. E ele traz muita história. Eu acho que depois que eu conheci o Gilmar, que eu comecei a entender essa questão do nosso estado. O quanto eu não poderia deixar passar e não aprender, não valorizar o que eu tenho aqui, o que eu tenho disponível. A gente teve várias e várias dificuldades nas outras matérias, quem já é meu aluno sabe, em procurar ingredientes, em achar ingredientes, e agora a gente não vai ter dificuldade nenhuma, porque a gente está aqui, né?
Nós estamos aqui no estado, então a gente vai achar as coisas com mais facilidade, a gente vai conseguir fazer mais aulas práticas do que antes. E outra coisa, gente, as nossas aulas práticas agora, dessa matéria, vocês não vão precisar nem gastar, porque a maioria das vezes é coisa que a gente tem em casa, gente. O goiano ama arroz. Vocês podem reparar, tudo que a gente faz tem arroz. Tudo vai arroz. O arroz acompanha praticamente todos os nossos pratos. Então, assim, a gente é muito rico em muitas coisas e às vezes a gente mesmo, os goianos mesmo, não dá valor a isso. Então, por isso que quando eu peguei essa matéria, eu falei, nossa, eu quero que esses meninos aprendam tudo que estiver disponível, que eu possa passar para vocês, que esteja ao nosso alcance sobre a culinária goiana, que é muito grande, é muito incrível. Essa questão familiar é maravilhosa. Eu acredito que se você é goiano, você vai ter alguma história da sua família, alguma receita que a sua família faz, que seja tradicional, que todo ano alguém faz essa receita. Então, assim, além da gente pensar na parte gastronômica, a gente pensa muito nessa questão familiar, né? Que a nossa culinária é muito familiar. É uma comida muito caseira, é uma comida muito que remete à família, né? Principalmente quando a gente vai em algum lugar que a comida é feita no fogão a lenha, né, na fornalha e tudo mais, com panela preta. Então, assim, é algo muito familiar. Então, a gente vai envolver muito gastronomia e família. Por isso que, às vezes, eu acabo falando um pouco da minha família. Por ser goiana, por nascer aqui, ser criada aqui, eu tenho uma carga da minha família, né? Eu tenho receitas que a minha família segue. Eu tenho aquela tradição de matar o frango, de pegar o frango ser criado na fazenda e tudo mais. Igual eu falei pra vocês do arroz com suã, que tem família que mata o próprio corpo. Então, assim, a minha família é dessa, que ela mata o próprio porco. Cada um tem o seu jeito de picar a carne, tem o seu jeito de fazer o prato. Tem alguns pratos que, por exemplo, eu faço completamente diferente da minha mãe e ela não abre mão de fazer daquele jeito. Então, tudo vai envolver família, né? Não só a minha, mas todas as famílias e famílias de outras cidades e tudo mais. Para quem mora em Pirenópolis, para quem mora em cidade de Goiás, tem cada cidade que a gente sempre vai ter uma carga familiar nisso. Eu não vou estender mais a aula, porque eu falei que a aula ia ser curta aqui. Eu nem sei quanto tempo mais tem que eu tô dando aula, porque meu vídeo passado pausou. Mas, assim, é isso que eu quero passar pra vocês, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês o quanto o nosso estado é grande, o quanto o nosso estado é valioso e o quanto a gente pode usar disso a nosso favor, né? Sair daqui como gastrônomos que entendem o privilégio de estarem no estado e usarem mais das nossas coisas que a gente tem, porque tem inúmeras coisas que dá pra gente fazer, pratos incríveis, e às vezes a gente deixa passar batido. Então eu quero muito também abusar da criação de vocês, tá? A gente vai fazer trabalho de criação, eu sei que vocês têm a matéria separada, mas a gente vai abusar da criação de vocês em relação à cozinha goiana, porque eu acho que todo mundo aqui é capaz de... Eu não costumo falar o nome do aluno, mas eu vou até falar. Na matéria passada, eu nem sei, não olhei a lista ainda, não sei se ele continua meu aluno, mas acho que continua. Na matéria passada, o Pedro me deixou boquiaberta com a criação dele. Ele me surpreendeu de uma maneira que eu nunca imaginei que eu ia ser surpreendida. E eu estou de boquiaberta até hoje com o prato dele. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês se esforcem o máximo para criar as coisas, para estudarem sobre o prato de vocês, o porquê daquele prato, como que vocês estão fazendo, por que você decidiu isso. Por isso que eu sempre peço um relatório no final de cada prato. Então, gente, não fiquem só sempre pensando em outros países, né? Eu sei, eu dei culinária francesa, eu dei culinária italiana, tô dando cozinha mediterrânea, então eu sei como que eu sei que é linda, é deslumbrante, mas olhem o que vocês têm aqui também. É incrível, é muito acessível, é um tipo de comida acessível para todo mundo. E além de ser acessível, não vamos nem chegar na questão do sabor, gente, porque eu aposto com vocês que não tem ninguém que fala, nossa, eu detesto a cozinha goiana. E igual eu falei no começo do outro vídeo, a gente tem influência de muitos lugares, então às vezes a gente vai ter receitas aqui que são parecidas com outros estados, é igual o nosso pão de queijo. Eu, particularmente, pra mim, o pão de queijo goiano é o melhor do mundo, tá? E tem o pessoal de Minas que vai falar que o melhor do mundo é o de Minas, e tá tudo bem, né? Nós não vamos brigar por conta disso.
Então, mas a gente tem referência de Minas, a gente tem referência da Bahia, a gente tem referência de São Paulo e referência de vários lugares. Então, vamos usar isso que a gente tem, tudo que a gente tem, todas as referências e tudo, todos os ingredientes que são entregues pra gente do nosso cerrado. Então, vamos usar isso ao nosso favor, como gastrônomos, né, e futuro gastrônomos. Vamos usar isso ao nosso favor, vamos dar privilégio, vamos dar preferência para nossas coisas. Vamos fazer acontecer aqui agora, mesmo nesse mundo que a gente está vivendo, né, que é muito atípico e ninguém estava esperando, mas vamos transformar um pouquinho a nossa cozinha e vamos pensar para o nosso estado. Eu quero ver se eu trago a Adriana também para falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque ela tem bons trabalhos, o mestrado dela foi voltado para isso, se não me engano, então quero ver se eu trago ela também para falar com vocês. Quem é meu aluno na Cozinha Mediterrânea viu falando que vai ter palestra sobre alguns temas, então vai ter sobre coisa goiana também. Tá? Não vou ser a única goiana aqui enchendo o saco de vocês falando que Goiás é incrível, não. Vai ter mais gente, tá? Porque realmente Goiás é muito bom e eu acho que todo mundo deveria conhecer isso aqui. É incrível e eu sei que tem pessoas que não fazem ideia do quão incrível é, principalmente quando pessoas de estado muito longe. Quando eu trabalhava no Rio Quente, tinha gente de todos os lugares possíveis e a gente sempre ficava conversando e comparando as receitas e tudo mais, que eram típicas de alguns lugares e a gente nem fazia ideia do que era. Então é isso que eu quero com vocês. Eu quero que vocês mostrem para o mundo o que a gente tem aqui no estado, né? Que é muito valioso. Então, pessoal, é isso, né? A nossa aula é isso hoje. Sexta-feira que vem eu vejo vocês novamente com... Não vou falar o que vai ser sexta-feira que vem, porque eu ainda estou em dúvida de como vai ser a nossa aula na próxima sexta. Mas eu vejo vocês sexta que vem e agora a gente vai conversar um pouquinho lá no grupo que eu quero fazer umas perguntas pra vocês e analisar um pouquinho quem é goiano e tudo mais, pra gente conversar igual a gente conversa, né? Vocês são minha aula há muito tempo, vocês me conhecem bem, não preciso ficar falando muito aqui como é a aula e tudo mais, não. Mas muito obrigada, desde já muito obrigada pela recepção de vocês, que vocês são sempre, né? Não tenho nada pra reclamar de vocês aqui. Se cuidem, como eu sempre falo, cuidem da saúde mental de vocês, que é muito importante a gente estar sempre com a saúde mental em dia, mesmo que eu sei que é muito difícil, principalmente como a gente está vivendo hoje, mas cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da saúde física, né? Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, a pandemia não acabou, as coisas estão voltando ao normal, mas ainda não acabou. Evitem aglomerações e se for sair de casa, muito cuidado e muito juízo na cabecinha de vocês. Boa sexta-feira, bom final de semana, vejo vocês semana que vem. Espero que mais animados ainda pra gente dar continuidade nessa imensidão que é o estado de Goiás e que é a culinária goiana. No mais, muito obrigada. Até mais.